Não, e aí eu ia fazer essa pergunta pra você, porque eu queria falar que eu ia dar o alt tab. Dessa questão do mercado ser muito masculino, ainda é muito... como que eu falo? Não é antigo. Tradicional, sei lá, não sei a palavra que eu ia usar. Mas assim, o quão desafiador é para as poucas mulheres que têm lidar com esse ambiente super masculino, super machista eu vou te falar, e deselegante, que eu vou dizer assim. Eu acho que essa pergunta pode acontecer aqui, porque eu, graças a Deus, eu tive homens que me ajudaram muito no caminho, tá? Mas eu fui deixada... passaram por cima de mim, por exemplo, eu tô fazendo uma apresentação comercial para a empresa, aí na hora de fazer a pergunta, faziam pro meu chefe. Aí ele falava, não, Paola que... Aí me voltava com a palavra, eu respondia. Ivan é maravilhoso. Eu falando, a pessoa me cortou e falou, então, Ivan... Aí ele, não, só um minuto, isso que a Paola tá falando é importante. Pode falar. Maravilhoso. Inclusive, você sabia que ela tá não sei quanto tempo no mercado? Você sabia que não sei o quê? Você sabia que não sei o quê? Você sabia que ela lançou um programa para mulheres? Conta do seu programa para ele. Ainda faz a pessoa passar vergonha. Sim. Isso já aconteceu algumas vezes já. Então, por isso que a importância... Que não pode generalizar. Isso que eu ia falar. Não, os homens babão, os homens que não passam a mão, os homens que não sei o quê. Porque tem homem que... União de homens e mulheres nessa jornada. Eu não sou a que queima sutiã, tá? Então... no manifesto do Mulher Automotiva fala sobre a união dos homens. Se a gente não tiver o apoio dos homens, vai ser muito mais difícil a gente conseguir colocar a mulher em liderança. Mas o meu ponto, o que eu queria trazer, tá? Que assim... Fala, Mulher Automotiva! Eu sou a Yara Leal. Eu sou a Paola Brandão. Eu sou a Priscila Rodrigues. E nós somos suas hosts por aqui. Porque assim, essa questão que me pegou, tá? Dessa menina que foi lá, que ela falou que ela era esposa do tal, não se colocou na posição que ela merece estar. Então eu ia perguntar um pouco de dicas, porque aconteceu comigo, tá? Assim, não profissionalmente enquanto advogada, que já aconteceu aquela que eu falei. Eu tô falando, o advogado fala, mas o que ela quer dizer, como se eu não conseguisse me fazer clara. Quando eu era adolescente, né, já estudante de direito, chegou um vendedor de massa de pão de queijo pro meu pai e chamou, falou, e aí, sogrão? Pro meu pai. E aí, na hora, eu falei, mas por quê? Você vai casar com meu irmão? Nem sabia que ele tinha mudado de sexo. Foi na hora, assim. Foi na hora, eu nem pensei. Aí ele ficou todo sem graça, assim, meu pai cascou o bico. E aí virou meio piada, porque um monte de funcionário ouviu. Mas assim, eu queria dicas de vocês, assim, se já aconteceu alguma situação constrangedora com você nesse sentido, ou com você como sendo a única mulher lá, e como sair dessa saia justa, sabe? De um jeito elegante, sem colocar a outra pessoa, sei lá, deixar ela constrangida, dela sair de uma forma elegante e a gente dá ferramentas mesmo pra mulher, dar dicas. O que fazer se isso acontecer, sabe? Se vocês já passaram. Eu queria ouvir um pouco. Eu já passei zilhões e zilhões e zilhões de vezes. Só que a gente vai aprendendo, né? A primeira vez que aconteceu, assim, de forma... numa exposição, assim, eu tava no meio de um monte de gente e a pessoa deu em cima de mim no meio da empresa, tá? E ele era um coordenador na empresa. Eu voltei, o pé no peito, assim. E ele passou vergonha na frente dos outros. Aí depois essa pessoa, ela virou gerente e ele foi dificultando a minha vida dentro da empresa. Aí por um azar danado da vida, assim, ele era a pessoa que aprovava as minhas ações de marketing que eu fazia. E ele começou a não aprovar, Então, assim, foram 3 anos de represália que eu vivi com essa pessoa. Hoje temos um relacionamento incrível, uma pessoa que me admira, fala bem de mim pra todo mundo e tal, mas eu tive que provar com trabalho, com responsabilidade, com seriedade, a minha questão profissional, né? E nesse que você falou, porque assim, uma coisa é ele, né? Ele se sentiu envergonhado, só que eu imagino que as outras pessoas que ouviram falaram, nossa, Paola exagerou. Mas nossa, não devia ter feito isso. Mas foi bom, porque aí ninguém mais quis mexer. Falando, é melhor não mexer ali, não. Aí aquele rapazinho que você queria que mexesse também perdeu a chance. Também. Só que aí, o que aconteceu? Eu entendi que essa não era a melhor forma de fazer. Né? Eu era muito jovem, né? Não era a melhor forma de fazer. Aí eu falei assim, bom, eu tenho que ser um pouco mais política e um pouco mais elegante, né? Então, quando as coisas aconteciam, eu não sabia lidar. Então, eu me fazia de desentendida. E eu fui seguindo assim por muito tempo, tá? Fingi que não entendi, fingi que não era comigo, mudava de assunto e foi seguindo desse jeito,
Então, assim, foi a forma que eu encontrei, porque muitas vezes o assédio, ele vinha de pessoas com cargos muito altos. Então, não só na empresa que eu trabalhava, mas com as empresas parceiras. E eu passei muitos anos trabalhando com várias empresas, negociando verba de marketing com indústrias, as maiores do mercado, né? Então, isso acontecia. E eu fingia desentendida, e foi a saída que eu adotei na época. Eu não estava me posicionando, tá? Hoje eu sei que eu não estava fazendo isso, mas foi o que funcionou para mim, tá? Hoje eu teria uma postura um pouquinho diferente, né? Eu falaria, olha, isso não foi legal, vamos seguir por aqui. Então hoje eu teria feito, mas assim, maturidade, sim, né? Com certeza. Hoje eu tenho menos a perder também, né? Eu não tô mais empregada numa empresa, então hoje as coisas estão mais fáceis. Mas eu quero trazer o ponto de que a gente precisa que homens ajudem a gente nesses momentos quando a gente não conseguir se posicionar. Graças a Deus eu tive homens que fizeram isso por mim, né? Então eu não sou a pessoa que queima sutiã, pelo contrário, eu sou a pessoa que valorizo cada um dentro da tua posição, né? Acho que todo mundo teve uma trajetória, né? Umas melhores, outras piores, enfim, mas todo mundo teve. E a gente tem que acolher. Eu mesma já acolhi mulheres em situações como essa, mas porque eu estava fora da situação, então é mais fácil quando você está fora. Sim. Por isso que eu acho que os homens têm que ajudar a gente, sabe? A mulher é frágil. Não é questão de ser frágil. Talvez a gente não queira ser deselegante com a pessoa ou causar uma situação ruim, sendo que a gente está numa situação ali de interesses, né, de trabalho. Então é importante a gente saber. E você? Eu acho difícil. Eu acho que eu volto naquilo que eu falei. Eu acho que se eu não não sei nem como colocar, mas assim, eu não vivi muito isso. Eu não sei se é porque eu trabalhava, que nem a Paola, visitava muito cliente, então estava sempre com muitas pessoas. Eu transitei por poucas empresas, né? Nas empresas que eu transitei, já era, desde a primeira empresa que eu fui trabalhar, já era uma nova geração, né? Eu comecei a trabalhar como estagiária, então assim, entrou a primeira gerente mulher, então aquilo já era, né, o pessoal já falava, nossa, tal, a Célia, que era a primeira gerente mulher e tal, o novo diretor tinha chegado, acabado de chegar, mudado ali toda aquela estrutura, entrou a primeira estagiária mulher, a engenheira na engenharia, aí, não, tem uma engenheira lá na engenharia, que eu fazia estágio, essa menina fazia estágio, tinha uma menina em compras, e aí aquelas pessoas que estavam ali, naquele movimento que eu vivi, não aconteceu isso, né, não teve esse tipo de coisa, mas também, aí eu saí dali, fui para uma outra, e o caminho que eu percorri já tinha mulheres, né, eu fui para uma outra mulher, que tinha uma mulher como diretora, então também já a estrutura talvez já era de outro jeito, o RH já era mulheres na gerência ou na diretoria, então talvez eu não, pelo caminho que eu percorri, né, não tive isso, e aí também por não esperar isso, não ficar atento, às vezes a maneira que eu agia, né, às vezes eu nem percebia se alguém fez alguma coisa, eu não estava nem dando atenção, eu nem percebia, a pessoa percebeu que não tinha espaço ou alguma coisa assim, porque não lembro nenhum momento que ficou marcado de alguma situação, muito pelo contrário, né, eu sempre tive muito espaço, assim, na minha família, meus pais, meus tios, né, mulher sempre teve voz e espaço. Na primeira empresa que eu trabalhei, que foi essa como estagiária, a mulher tinha voz e espaço. Na faculdade que eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, era à noite. Na minha sala já tinha um monte de mulher, né? Já era já era diferente. Eu acho que daquele ano em diante, né, aquelas coisas. Então, o caminho que eu percorri, eu tive, né, sorte, ou enfim, né, eu não passei por essa situação, né, de ver, tanto é que me comove quando eu ouço algumas histórias, porque aí eu fui vivendo a minha vida e não estava nunca com uma bandeira da mulher, de defender a mulher. Então, quando eu escuto a Paola falar de histórias de mulheres do interior, né, Nordeste ou do Centro-Oeste, de outras regiões que não tem voz, que não tem espaço, que não tem, aí me sinto ainda com essa vontade de fazer e levar essa bandeira e ajudar, enfim, né, contribuir, porque elas não tiveram a mesma coisa que eu tive. Eu tive espaço para poder, né, fazer o que ser, né, viver e tal, tanto na empresa quanto na família. E quando eu assumi a empresa da família, eu já assumi posicionada, já era posicionada, né, não tinha, então assim, não chegou a acontecer, talvez já pela minha postura posicionada, que me favorecia. Né, já estava formada, já estava com pós-graduação, dona de empresa, então talvez isso ninguém chegava a fazer nada. Mas eu senti isso no setor automotivo, porque existem
assim em todos, tá? Tô falando, aconteceu comigo na padaria do meu pai e eu tive várias situações. Por outro motivo. Eu trabalhava no grupo Telefônica que tinha várias mulheres líderes. Muitas. E pra mim foi um choque. Porque Isso muda. Do grupo Telefônica pra ir pra uma empresa muito masculina, assim, por muitos anos. Mas Aqui acho que algumas empresas também demoraram para evoluir, né? Essa empresa que eu fiz estágio, que entrou um novo diretor e ele mudou em cadeia, ele mudou coisas assim, né? Coisas operacionais, não quero mais papel, agora é tudo no computador. Não, todo mundo ia de terno e gravata, na sexta-feira é casual day. Então ele foi trazer, aí ele contratou uma gerente, né? Uma gerente mulher, aí promoveu uma outra. Então ele trouxe uma nova cultura, né? E tudo foi passando dessa cultura. E aí eu lembrei agora de um episódio. Para falar que eu não passei por nada, eu lembrei de um. Teve uma vez que eu estava na transição de carreira e eu fui fazer uma entrevista. Era uma importadora de... Enfim, não vou nem citar muito o nome. Mas, enfim, era uma importadora e eu fui lá fazer a entrevista para a área de comércio exterior. E aí, quando eu cheguei na entrevista, o rapaz falou, olha, gostei muito do seu currículo, tal, essas são as características, precisa ter a formação, precisa falar inglês, precisa isso, vai ser processos de documentação de importação e exportação. Só que tem uma questão. Eu falei, ok, você vai substituir uma pessoa, uma moça que está saindo, e aí são 3 rapazes e essa moça, e a gente tem alguns gerentes, e tem um gerente que essa moça servia café para ele, né? Ela passava fax, não sei o que e tal. E aí, por ser mulher e ele ser mais velho e tal, então ele acostumou que ela era a secretária dele, e aí você vai entrar agora no lugar dela, então tudo bem para você continuar dando café e passando fax? Eu falei, não, para mim não tá tudo bem não, obrigada pela vaga e fui embora. Porque eu achei de um preconceito enorme, né? Não tenho problema nenhum de passar a fazer café, varrer chão, fazer café, lavar banheiro, não tenho problema nenhum, mas não tinha sentido nenhum, né? Eu fazer por ser mulher e os outros não. Então, eu lembrei desse episódio, assim, não, então eu não. E acredito que a questão do posicionamento que é importante. Tenho certeza que aquelas pessoas que me entrevistaram mudou o pensamento delas. Opa, essa nova geração e essas mulheres não vão. Ou eu mudo aqui, né? E faço de um outro jeito, ou tenho conversas difíceis com esse daí que acha isso, ou faço os outros, né? Se é o mesmo cargo, tanto a mulher quanto o homem serve o café, não tem problema, né? Passa fax, serve o café, não tem problema. Mas aí eu falei, não vou. Então, às vezes que aconteceu qualquer coisa dessa, né? Eu não Mas não o aceitava. Você é forte, estruturada, né? Porque assim, qualquer outra mulher ou não, grande parte das mulheres teriam aceitado. E tem a questão da necessidade, né? Eu não tinha a necessidade. Eu estava procurando uma outra vaga, eu estava numa família estável, então tem isso também, né? Porque às vezes se eu estivesse dependendo desse emprego para poder sustentar a minha família, meu filho e tal, talvez eu ia falar, não tem problema, eu passo café. Eu já faço em casa, né? Só vou fazer aqui não tem também. Problema, porque aí a gente vai também, não, tá bom, não tem problema, né? Naquele momento eu falei que não. Então tem a ver com isso também, né? Não dá pra gente falar, você fez porque... Não, eu fiz porque pra mim era mais favorável. Tem mulheres que não é favorável e aí se submetem e aí vão sofrendo e vão, né, nessa cadeia, porque aí ela vai ter aceitado, aí as pessoas que entrevistaram entenderam que ela aceitou, então vai continuar fazendo e aí continua, né, a mesma coisa de preconceito. Então tem isso também. Mas eu acho importante a gente trazer esse contexto e dar essas dicas, porque assim, isso é muito mais comum do que parece. E muitas vezes é por falta de conhecimento ou clareza. Eu acho que falta coragem. E coragem, mas eu digo dos homens também, tá? Na verdade... De homem e da mulher. É um machismo estrutural. Sempre foi acostumado a ter... a poder avançar aonde ele quisesse, e as mulheres não conseguiam ter a coragem de falar não, como ela fez. E isso foi acontecendo. Entendeu? Então eu acho que é mais estrutural. Pra você ter uma ideia, teve um caso que aconteceu comigo, que era um cara super aberto, super que apoia a mulher e tal. E quando eu fui falar do Mulher Automotiva pra ele virou pro outro homem que tava comigo e falou assim, mas quem vai fazer a curadoria desse projeto? Aí o outro homem falou, ela mesma, foi ela que criou. Eu fiquei pensando, falei, mas como que esse cara faz uma pergunta dessa, gente? Se eu sou... Então assim, o homem, ele já... É uma coisa que fica, acho que lá dentro. Não tô falando mal do... Né? É como se fosse uma dependência, né? Ela não vai conseguir se não tiver um homem por trás. Não vai conseguir. Isso acontece às vezes até no inconsciente, falando da mente, né? Ele cresceu com aquelas crenças e aí e tá no inconsciente. Então, às vezes, sai uma fala que talvez conscientemente ele não falaria, mas no inconsciente ali tá indo, sai uma fala de algo que ele aprendeu. Que eu acho importante, lá no escritório a gente trabalha com muitos processos judiciais e também com a ajuda de sindicância interna. Então, a empresa tem canal de denúncia, tem denúncia lá e a gente é convidado para participar das investigações ou parte do comitê de ética.
E é comum, gente, as pessoas fazerem denúncias, principalmente as pessoas de 35 anos para baixo, fazerem denúncias porque se sentiram de alguma forma invadidas por algum comentário. Então, por exemplo, nossa, mas como a sua tatuagem é bonita. Denúncia. Estão reparando na minha tatuagem. Mas nossa, você trocou de cor do batom, esse ficou bom em você. Ou, sabe, ficar elogiando características. Então, isso seria assédio? Eu não tô aqui pra falar se é ou se não é, tá? Porque eu acho que tudo tem a ver com contexto, com tudo. Mas o quanto é importante a gente conversar, trazer clareza, conscientizar. Porque nem tudo é assédio. E nem tudo é mimimi. E nem tudo é mimimi. Então as coisas precisam ser muito colocadas nesse contexto e esse viés, né, de dar dicas de como... Porque às vezes o canal que a empresa abriu é esse, fazer denúncia. Ficou incomodado, vai fazer denúncia. Mas às vezes será que não existe, em vez do canal de denúncia não virar um muro de lamentação? Será que não vale a pena a gente criar uma pessoa focal de contato? Porque às vezes uma conversa resolve. Então, a gente criar ferramentas dentro da nossa empresa para olhar para coisas que podem ser pequenas, mas podem se tornar grandes. Porque tem a ver com risco reputacional. Imagina, a empresa saindo em alguma mídia porque teve um comentário mal colocado. Então, acho que são coisas que nós mulheres precisamos estar atentas, mas também sermos protagonistas, que foi a palavra que você usou, dessa mudança. Sim. Que já aconteceu, graças a Deus já está muito avançada, mas a gente ainda tem muito para fazer. Tem uma coisa que acontece no setor automotivo, que até teve um caso essa semana que eu queria aproveitar e trazer. Nas feiras automotivas, antigamente era muito normal você encontrar aquelas modelos que ficavam nos estandes quase que nuas ou com uma roupa muito justa, né, num sentido pejorativo do corpo mesmo, né? Então foi acontecendo aos poucos um trabalho para isso ir acabando, mas ainda acontece. Então é muito normal você ir para uma automec, aí você vai no banheiro, as modelos estão se trocando, aí aquela que tá com o vestido mais bonito fala o vestido mais bonito, fala, nossa, eu amei meu vestido, a outra com o negócio a vácuo assim, fala, nossa, olha a minha roupa. Olha, não podia ser um vestido assim, né? E aí a gente está fazendo a organização da Autonor, que vai acontecer em Recife, Pernambuco, né? Nos próximos meses aí esse ano. E aí eu tô no grupo da organização da feira. Aí a pessoa da organização teve que mandar uma mensagem no grupo dos expositores, alertando para não colocar, para cuidar da vestimenta das modelos que vão trabalhar no stand e tal. Eu falei, o Ivan fez um print e mandou pra mim. Que vergonha eles terem que mandar esse tipo de mensagem no grupo. Eu falei, que vergonha, vou fazer um conteúdo sobre isso. Mas onde tem placa tem história, né? Que bom, é isso que eu ia falar. Porque pelo menos começa a conscientizar e cair. E às vezes é que você falou, é cultural. Sempre foi assim, vai continuar assim. Não, gente. Então vamos mandar uma comunicado pra falar que não vai mais ser assim? Que não faz mais sentido ser assim? Eu achei ótimo. Por mais que seja absurdo, eu acho que bom que falar. Talvez alguém não tenha se ligado, vamos avisar? Exato. Que vergonha, né? Tem uma coisa que mudou também no mercado, que você comentou disso, eu lembrei, né? Tem muita questão das distribuidoras com as autopeças fazerem premiação. E aí, quando tem a premiação, os donos da autopeça ganham viagem. Só vai o marido? Só ia, né? Pelo menos esse caso que me falaram foi isso. Falou, percebeu que o marido, antes só ia o marido, enfim, que era o cultural, outra coisa, sei lá o que eles faziam, iam só os homens. Agora percebeu que o marido já não faz tanta questão de sozinho, que ele prefere com a família. Então passou a fazer a premiação para a família. Vai o marido e a esposa. Os filhos, não lembro agora se ela colocou isso ou não. Mas ela falou, isso mudou. Eles não querem, a esposa não quer que o marido vá sozinho, o marido não quer sozinho. Enfim, não só por isso, a esposa, e mudou. Ela tá no e ela faz network, exatamente, ela tá no negócio, ela faz network com as outras esposas e tal, né? E querem ir também, aí ela falou a parte comercial. Não, aí a mulher adora, porque ela vai viajar e fala, vê se bate a meta lá pra gente poder ir viajar. Então ela falou, ainda foi uma sacada, porque a mulher quer, a mulher do fulano vai, eu também quero ir. Então, ela colocou nesse contexto. Mas já é uma mudança de mercado. É a mesma coisa das promotoras. E que valoriza a família também, que tem tudo a ver com o nosso uma premiação, social. Poxa, a empresa fez sucesso, tal, vamos fazer uma viagem do casal, né? E aí se relacionar com os outros, fazer network. Então, também foi essa mudança que eu vi. E hoje a mulher também trabalha, também é uma parte financeira importante. Antes o homem ia, ela era obrigada a ficar, porque não trabalhava, né? Tinha que cuidar da casa. Hoje não é mais assim. Teve uma mulher numa automec
passada e tal, foi uma campanha que eu fiz na Pit Stop, uma campanha de viagem, que o marido ganhou, ele viajou sozinho. Essa mulher veio no stand e falou: você que é a Paola? Eu falei: depende. Ela falou: você fica fazendo? E ela tava realmente brava. Campanha de viagem, que só vai ele, eu não posso ir, e não sei o quê. Eu falei: olha, pode ir uma pessoa da empresa, poderia ser você. Essa é a negociação que você precisa fazer com o seu marido. De repente, numa próxima, você vai. Eu ia falar o quê pra essa mulher? Eu tava seguindo uma diretriz da empresa, né? Sim. Mas foi uma forma de acolher, realmente. Ela tá no negócio. E você falou uma verdade. Ela tem o direito de ir mesmo. Só que os maridos não deixam, né? Porque eles acabam se conhecendo nas viagens, os empresários, que é uma coisa que não acontecia antes, né? Antes era todo mundo concorrente. Aí eles começam a ir nas viagens dos distribuidores com as indústrias, eles começam a se conhecer, eles ficam amigos. Aí quando tem uma campanha de viagem, eles querem muito ganhar em grupo, para eles poderem ir juntos, entendeu? Então teve também essa questão. E agora as mulheres estão começando a entrar nesse clubinho dos amigos aí. Agora elas que vão levar os homens. Elas que vão levar os homens. São ótimas atingidoras de meta, não são? Sim, com certeza. Ainda mais com inspiração, né? Pra onde é a viagem? Peraí, deixa eu ver se eu tenho interesse. Então direciona a meta. Boa. Duas perguntas para vocês, para comentar isso aí. A primeira é aquela coisa que antigamente tinha muito, né? De que as pessoas falavam quando uma mulher subia de cargo. As pessoas falavam assim, porque ficou com o chefe, né? Tinha isso e isso é uma piada muito comum, né? Até hoje as pessoas ainda têm esse preconceito. E a segunda é ser mulher em determinados cargos para vocês, do qual o setor é majoritariamente constituído por homens. Para a mulher, 2 vezes mais difícil, ela tem que fazer 2 vezes mais esforço? Ou como é que é isso? Vamos lá. Com relação à mulher ser promovida e acharem que ela tem um caso com o chefe, isso é muito normal. E o pior de tudo, as próprias mulheres, elas acham que a mulher chegou lá por causa disso. É um absurdo isso, né? Mas eu já entendi isso muito rápido quando eu cheguei no setor. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de não ter nenhum tipo de relacionamento com nenhum homem do mercado automotivo. Eu tomei essa decisão, né? E foi a decisão mais sábia que eu tomei. E eu também não abro a minha vida pessoal na rede social. Então ninguém sabe se a Paola é solteira, se ela namora, se ela tá casada, se ela tá enrolada. Então eu optei por deixar essa história num mistério ali para evitar esse tipo de coisa. E mostrar com trabalho. A hora que chegar na posição, as pessoas vão falar, realmente, ela tá nesse lugar. Mas olha o esforço que a gente tem que ter, né? E tem uma questão sobre isso ainda que eu quero trazer. Quando abre uma vaga de gerente, numa área qualquer de uma empresa, o homem, ele nem tem as qualificações para aquela vaga, ele nem está pronto para aquilo, ele se candidata, ele fala, depois eu vejo se eu preciso aprender alguma coisa. Ele faz isso. A mulher não, ela olha para aquilo lá, ela fala, ai meu Deus, eu não tenho todos os requisitos. Ela quer fazer 5 MBAs para ela conseguir se candidatar na vaga, né? Então isso é uma coisa que eu admiro os homens, certo? De autoconfiança ali para conquistar aquilo. Então isso é um ponto que eu queria trazer, além da parte do assédio aí. Essa parte, eu lembro bem, assim, eu acho que tem coisas que a gente aprende com a maturidade, né? Então, no começo de carreira, inseguranças, né? E aí eu vejo que as mulheres... elas eram rivais, né? Elas não se ajudavam. Não é que nem ainda hoje. Tem pouco, tá? Eu acho. Ainda tem pouco. Então, talvez eu não estou convivendo. Você tá muito sortudinha aí, Priscila. Talvez eu não estou convivendo ou eu não dou atenção para isso e isso acaba indo embora. Mas quando eu era mais jovem, a gente tinha uma rivalidade, né? Eu sei mais, fiz tal coisa, fulano. E acho que por isso que chega na situação, poxa, uma mulher conseguiu um cargo, já vinha aquilo, mas ela é puxa-saco. Mas ela tá namorando com fulano. Ela saiu com Beltrano. Então tinha esse julgamento que era meio que uma desculpa, assim, porque isso também diz mais sobre nós do que do outro, né? Então, se a gente ficar julgando e tal. Então, tem muito isso, né? Tinha muito isso, pode ser que ainda tenha, mas tinha essa questão e ao invés de olhar com os outros olhos, poxa, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Que bom que ela conseguiu, né? Eu vi recentemente uma frase tão bonita de uma conhecida que ela é CFO de uma empresa, que ela falou assim, o importante é assim, a gente sobe e puxa as outras. E eu achei tão bonita ela falar isso, porque ela conquistou
tanto, e aí ela tem essa missão de abrir portas e trazer pessoas e tal. Então, eu acho que isso também muda com a maturidade. A maturidade não vem só com idade, né? Tem gente que é já bem idoso, bem velhinho e ainda está imaturo, né? E tem esse negócio, em vez de se ajudar, em vez de admirar, em vez de, né, ficar pontuando ou achando coisa. Pô, se tem ou se não tem, né? Também a gente não vai saber porque está colocado, mas acho que é isso, né, que eu percebo em relação à questão das mulheres e esse tipo de coisa. Sobre vida pessoal também eu fiz muito que nem você, Paula, não tinha envolvimento, né, na profissão, tentei sempre ficar, mas também acho que aconteceu, porque também se tivesse acontecido ser apaixonado por alguém que era do setor, talvez eu não sei se... comigo já aconteceu. Mas eu não tive. Eu, inclusive, me casei. Assim, mas foi a única pessoa e eu me casei com essa pessoa. Eu falei, gente, eu arrisquei demais, sabe? E aí foi logo quando eu entrei no setor automotivo isso. Então, depois que eu me separei e tal, aí eu falei, não vou fazer isso de novo, porque eu não sei se eu vou acertar. Que nem foi, né, dessa vez. Sim. No meu caso, assim, acho que existe muito, eu vejo muitas pessoas comentando entre homens e mulheres, mas eu sinto mais rivalidade entre as mulheres. Ai, conseguiu porque fez isso, teve um caminho, teve uma ajuda. Ou se a gente é simpática, sorri muito, ai, tá vendo? Tá dando em cima do chefe. Então, existe muito esses comentários entre as mulheres, sim. Eu vejo isso muito no mercado jurídico e no setor automotivo também. Já tive algumas experiências de participar de algumas sindicâncias nesse sentido. Então, eu entendo que eu enxergo isso, sim, nas mulheres hoje. Acho que melhorou demais do que já era quando eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, em grandes escritórios. Acho que já melhorou muito. Até porque hoje a gente tem um olhar um pouco de mais compaixão com a outra mulher, a gente se coloca mais no lugar da outra. Sim. Não tem mais tanta rivalidade quanto existia antes. Mas eu lembro quando eu descobri que minha segunda filha era menina, tudo que eu pensava, eu falei, gente, elas vão ser muito rivais, vão brigar pelas amigas, vão brigar pelas roupas, tudo vai ser um caos. Nossa, eu nunca pensei nisso. Olha. Nossa, muito. Porque assim, eu imaginava que no mundo ideal ia ser um homem e uma mulher. Veio duas meninas, a primeira eu descobri, eu falei, ferrou. Aí eu conversei com o meu médico, ele falou, Yara, porque ele tem 2 filhas, e ele falou, elas vão ser as melhores amigas e as piores inimigas ao mesmo tempo. E aí eu percebo que é verdade, tá? Elas são as melhores amigas e as piores inimigas, existe rivalidade entre elas, mas é uma rivalidade infantil e elas são muito amigas mesmo. Mas era uma preocupação que eu tinha exatamente por essa rivalidade que existe entre as mulheres. Mas isso daí depende muito da postura. Eu vou te dar um exemplo que eu passo todo dia, tá? Porque eu transito em vários ambientes. É distribuidor, é indústria, é autopeças, é oficina, é mídia, é muita gente no meio do caminho. E aí, nos negócios, tem as esposas junto com o marido. E a minha relação sempre foi com os maridos, né? Eu fui descobrindo as mulheres depois. E aí, eu tenho o cuidado de, quando eu vou numa empresa familiar, de perguntar, a sua esposa trabalha com você? Onde ela tá? Uhum. E aí eu vou lá e eu cumprimento ela, me apresento para ela, falo que eu vou conversar com o marido dela e depois eu sigo para a conversa. Então eu tomo esse cuidado e as consultoras da Pitstop também fazem isso, elas me contaram, né? E tem um rapaz que eu conheci num evento da Pitstop, acho que foi em Fortaleza, faz uns anos aí já. E aí eu tirei uma foto com ele e postei a foto, marquei, eu sempre fazia isso. A esposa dele me chamou no direct do Instagram e ela começou a conversar comigo, mas ela foi muito doce na conversa. Mas eu falei, poxa, se ela está me chamando é porque algo despertou nela e eu preciso acolher essa mulher. E aí eu comecei a conversar com ela e a gente começou a ficar amiga no Instagram, nunca vi ela pessoalmente. E ficamos e trocamos e tal. Ela, quando você vem em Minas eu vou te apresentar, eu vou te levar em tal lugar, vem na minha casa, não sei o quê. Aí quando ela posta alguma coisa eu comento, nossa, como sua filha tá linda, que não sei o quê, tal. Ele foi na Automec, aí toda vez que tem uma feira ele me procura. Então a gente criou um vínculo de amizade, ele me procurou na Automec agora e ele tava com o filho. Aí nós tiramos uma foto, eu peguei a foto, mandei pra ela e falei, olha quem eu achei aqui. Seu filho é lindo, não sei o que, ai que legal, não sei o que, tal. Isso não é uma coisa normal. As mulheres não têm que tomar esse tipo de cuidado, entendeu? Independente que é setor automotivo ou não, porque a gente tem que ter empatia pelo que a outra está sentindo também. Exato. E você é uma mulher bonita, então é natural que se chame atenção e tem esse tipo de ciúmes mesmo, é natural. Tem mulheres que têm mais, tem mulheres que têm menos, a gente só precisa saber acolher todo mundo. Acho bacana o que você fez. Mas na vida pessoal, gente, eu sou eu.
100% do tempo. Eu sou inteira em todas as coisas que eu faço. Então eu não tenho, isso aqui é profissional, isso é pessoal, isso é minha família, isso não é. Então é tudo meio junto e misturado e é o que funcionou pra mim, sabe? Agora que a gente contratou uma agência de marketing para cuidar das redes sociais, porque até então é meio abandonado, não coloco energia nisso. Eles falaram, Yara, você quer ter uma e outra? Eu falei, putz, eu já não administro uma, como eu vou fazer com duas? Então, deixa assim, porque quem me conhece vai saber que é isso, entendeu? Que é assim na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é o que funcionou. Eu sou 100% assim, é isso. Legal. Funcionou melhor. Não tem receita, não tem, é o que para cada um. Mas é isso, lá no escritório somos 2 homens e 2 mulheres. Não consigo falar se é mais difícil para as mulheres do que para os homens, porque eu não sou homem. Mas eu sinto que os homens, eles chegam ganhando mais credibilidade. E a nossa credibilidade é uma coisa que a gente constrói. Então, o que é melhor, o que não é, não sei. Eu gostaria de falar assim, tá bom, Yara, beleza. Mas não, eu preciso mostrar o quanto eu sei, o que eu fiz, quantos diplomas eu tenho, quais clientes eu atendo, quantos casos eu já ganhei, para depois ganhar essa credibilidade. Ser considerada para um bid, por exemplo. O homem não. Fala, um homem, beleza, vamos. Então, acho que... Mas, por outro lado, é um alicerce que se constrói. Então, eu prefiro construir uma relação com alicerce forte do que criar um castelo e depois ele cair. Então, para mim, funciona bem também. Mas isso é postura. Tanto é que, pelo menos no nosso setor, imagino que talvez no direito aconteça a mesma coisa. Muitas mulheres precisam se masculinizar para elas poderem se posicionar. E eu já fiz isso por muito tempo, eu vou confessar. Falar palavrão, bater na mesa, fazer alguma coisa assim que dá uma postura mais de agressividade, assim... Gente, olhando para trás, eu olho, eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Porque isso não estava sendo... Sim, não era você. Eu estava me contaminando, sabe? E aí eu passei por um processo de descontaminação, acho que foi 1 ano nesse processo e tal. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve com relação às coisas. E conversando com algumas mulheres, elas me relataram a mesma coisa. Sim. Eu falei, caraca, eu achava que era só eu que passava por isso, mas não é. Não, mas eu tenho eu trabalhava num escritório que eles abriram filial no Rio de Janeiro. E a minha chefe da época foi pro Rio de Janeiro para abrir espaço pro escritório novo. E o discurso no escritório de São Paulo ela é o nosso homem no Rio de Janeiro. Era assim, esse era o discurso. Eu acredito. E aí hoje, gente, naquela época não me incomodava, mas olhando hoje, eu falo, putz, como que isso não me incomodava na época, né? E sabe quando que virou a chave pra mim, que eu me liguei que eu tava fazendo isso? Quando uma pessoa falou assim, do time, nossa, Paola, não dá pra conversar com você. Vai chegar uma hora que eu vou chegar no banheiro e você vai estar no mictório do lado do meu. Uau. Eu falei, ele tá me vendo como um homem. Porque eu tava discutindo de igual para igual com ele, assim, numa situação meio calorosa e tal. Primeiro que eu não devia nem estar discutindo daquele jeito com ele, né? Ainda mais com postura masculina. Então, foi a hora que eu falei, meu Deus. E eu penso assim, quando eu vejo essa questão, né? Falar homem e mulher, quem tem mais dificuldade, quem tem menos dificuldades, para a mulher é mais difícil, para o homem é mais difícil. Eu vejo as empresas e o perfil do homem e da mulher... complementares e importante. Então, para a mulher, às vezes é mais difícil se posicionar, tem que mostrar a sua trajetória, o seu currículo, a sua técnica. Então, a gente tem que se esforçar para isso. Porém, quando a gente chega ali, a questão da multitarefas, a questão da empatia, a questão da visão de futuro, mulheres que têm a gente tem habilidade natural feminina. Então, a gente tem essa facilidade. O homem, ao contrário, ele tem aquela dificuldade, ele tem a facilidade por ser homem, porque chegou, né, porque está ali, mas ele tem dificuldade em liderar pessoas, ele tem dificuldade em engajar, é que ele mascara, né, ali numa postura mais séria, mais rígida, né, ou colocando outras pessoas, mas ele tem dificuldade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, de, né, mudar ali a natural do homem. E aí eu falo que os dois se completam, assim, a empresa, o mercado, a liderança do setor automotivo está carente, porque ele precisa da mulher ali para dar o equilíbrio, né? As habilidades dela traz... Tá faltando. Aquela coisa orgânica, né? Do sistema acontecendo ali, cada um com as suas habilidades naturais, cada um desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido, porque nós temos empatia, somos sensíveis, mas quando precisa ser duro, a gente sabe ser duro, a gente sabe, tem que se impor, tem que colocar. E o homem também tem esse lado, né? Ele é duro, ele se impõe, mas quando ele precisar, ele
pode sim ser sensível, ele pode ter esse lugar, porque é difícil para ele também. Ele foi acostumado e cobrado ao outro. Eu comento já em alguns lugares que eu fui, lá na Automec, teve o lançamento do AMA, que era um movimento maravilhoso para as mulheres. Foi lindo, as mulheres estavam lá se posicionando, falando, e ao mesmo tempo teve um talk show do Oficina Brasil que estava tendo uma conversa de 3 homens, né? O Rodrigo era um mediador, né? Mais 2 homens do setor automotivo, o Johnny e o Pitucha, acho que não tem problema nenhum colocar aqui, pessoas incríveis, e eles estavam falando, gente, de vulnerabilidade, de religião e de família. Eles estavam. Foi emocionante, gente. Foi emocionante de ver aqueles homens falando, abrindo isso, né? Contando histórias, enfim. Então, foi bonito de ver as duas coisas, né? O espaço da mulher se posicionar e o homem de também poder ser sensível, né? Passar. Foi muito legal. Eles estão mais receptivos, né? Que homem pode chorar. Sem vergonha. Não, eles estavam com orgulho, contando a sua história, sua trajetória. Do filho, né? Foi muito legal de ver, gente. Eu ia falar, não era nem isso que eu vi no evento do AMA, que foi elas na Automec, a Pri estava lá, não sei se você vai lembrar, que elas estavam trazendo questões históricas, que tipo, o homem, ele tem muitos anos de liderança na nossa frente. Por quê? Por conta das guerras, por conta da questão da caça, então eles já têm isso como uma habilidade natural deles. Né? Então, elas trouxeram números e tal. Aí eu olhei para aquilo e falei, olha, eu não tinha pensado nisso. A gente realmente, como líderes, né, a nossa ancestralidade nesse assunto é muito menor, o nosso repertório, né? Então, a gente está começando a... Já evoluímos, mas... Sim, verdade. Você lembra disso? Isso, sim, eu lembro da estatística. Muito legal. Não, eu fiquei impressionada com a Automec, foi o primeiro ano que eu fui. Gente, o que é aquilo? Eu saí de lá mais louca, assim, ó, porque era tanta luz, mal consegui falar, mas era tanta luz, era tanta gente, era tanto chinês, japonês. Era uma loucura. Achar onde estava ali a UAMA, demorou para... Essa é pauta para outro podcast, viu? Não, é muito. Eu fiquei impressionada com o tamanho da Automec, com o poder que ela tem, com a diversidade de negócios que se tem, conexão. Diversidade cultural que se tem. Então, é um mercado que pode, sim, ganhar muito, sabe? Abrindo espaço para esse tipo de conversa, de diálogo, de construção, que ainda é muito embrionária. Eu fiquei impressionada. Nos próximos eu vou também. Eu acho que eu só vou um pouco mais bem preparada. Eu saí... O roteiro. Não consegui. Eu só vi o seu vídeo depois da dica. Como conhecer a Automec depois que eu já tinha saído. Senão ia ter me ajudado anos-luz antes. Tá vendo? Muito. Siga para mais dicas. Siga. Não, e ela dá várias dicas mesmo. Muito bom. Assim, o touro. Estão falando mal de mim, gente. Bom, pessoal, chegamos no final desse episódio. Precisamos fazer aqui as nossas considerações finais. Já quero te fazer o convite para me seguir nas redes sociais, yara.leal.girassoli. Lá eu falo sobre um pouco da minha vida, da minha história, da minha trajetória, dos clientes que eu atendo, como eu ajudo as empresas a reduzirem passivo trabalhista. Então é um conteúdo bastante bacana que eu estou comprometida a melhorar e divulgar cada vez mais. Então é um prazer estar aqui com vocês. Paola... Eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, vocês por nos assistirem. E meu conselho final é: capacitem-se, evoluam. E para me seguir no meu Instagram é @paolabrandãomkt. Eu quero agradecer também, primeiro a vocês, né, por deixar eu fazer parte, me convidar. Adoro ser mentora da Mulher Automotiva. Quero agradecer vocês por seguirem a gente, por assistirem o episódio. E eu quero convidar vocês para me seguir nas redes sociais, né? Meu nome é Priscila Rodrigues Trainer. E aí eu vou dar dicas comportamentais, falar sobre o setor automotivo. E é isso. Bom, então aqui pra gente fechar, eu quero convidar você para fazer parte do nosso movimento do Mulher Automotiva. Já ativa o sininho desse episódio para você receber todas as informações dos próximos. Segue a gente nas redes sociais, em todas elas estamos como Mulher Automotiva. Você vai ter acesso a nós, que somos as mentoras, e outras tantas mulheres que fazem parte desse movimento para trocar experiência, para pegar informações, para ajudar também a nós mulheres a sair e conhecer mais e sair da nossa zona de conforto e nos desafiar também a crescer como pessoa, como profissional e inspirar cada vez mais pessoas a mudar a nossa sociedade. Então, é um prazer ter vocês aqui. Fica o convite. Convite não, aqui é uma determinação. Siga-nos nas redes sociais. Encontro vocês lá.